Oi, galerinha top da Escola Estadual João Paulo II, a professora Paula Regina, chegando na área, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos de vídeo aula de correção, aquela atividade sobre adjetivo. Isso mesmo, assunto que a gente estudou esta semana. E aí, você ainda lembra o que é um adjetivo? Se não lembra é porque decorou e não aprendeu. Mas vamos lá, quem aprendeu já sabe, né? Adjetivo é a palavra que caracteriza os substantivos, os seres. Substantivo também é uma classe gramatical que a gente revisitou há poucos dias. Se você está tendo dificuldade de saber a diferença entre uma coisa e outra, assista as nossas videoaulas quantas vezes você quiser. Então vamos lá, pegue aí o seu caderno, a sua atividade e vamos juntinhos aqui corrigir, olhar o que é que você acertou, o que é que errou, qual foi a dúvida, o que é que não entendeu. Agora é a hora da gente tirar as nossas dúvidas. Então, vamos que vamos. Vocês lembram muito bem desse texto aqui, o qual a gente começou também a nossa aula síncrona dessa semana, né? A gente começou refletindo sobre qual o significado da riqueza. Vamos reler esse texto e relembrá-lo? Vamos lá então, vale a pena ler de novo. Um dia, um pai de família rica levou seu filho para viajar para o interior com o firme propósito de mostrar quanto as pessoas podem ser pobres. Eles passaram um dia e uma noite na fazenda de uma família muito pobre. Quando retornaram de viagem, o pai perguntou ao filho: "Como foi a viagem?" "Muito boa, papai." "Você viu como as pessoas podem ser pobres?" "Sim," respondeu o menino. "E o que você aprendeu?" o pai perguntou. O filho respondeu: "Eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com luz. Eles têm um céu imenso com as estrelas e a lua. Nosso quintal vai até o portão de entrada. Eles têm uma floresta inteira." O pequeno garoto estava acabando de responder quando seu pai ficou estupefato pela resposta e acrescentou: "Obrigado, pai, por me mostrar o quanto nós somos pobres." Bem, pessoal, a gente já tinha lido esse texto lá na nossa aula síncrona e a gente tinha discutido um pouquinho, né, sobre esse texto, né, que a questão da riqueza ou da pobreza, ela é bastante relativa, né? Quantas pessoas que estão aí adoentadas e tem muito dinheiro e o dinheiro não compra a saúde, não é verdade? Quantas pessoas que não vivem numa situação tão confortável, mas são felizes com o que têm, com o que são. Então é bastante relativa essa questão da riqueza ou da pobreza. Nesse texto, o personagem principal aí, que é o filho, ele mostra justamente como essa questão pode ser relativa. O pai do garoto se achava muito rico e o menino teve um olhar diferente a respeito daquela família que morava naquela fazenda, aparentemente pobre, né? Ele conseguiu enxergar tudo que aquelas pessoas tinham com uma forma diferente em relação ao seu pai. Vamos então para a pergunta aqui para nós refletirmos juntos, né? Sobre o texto, né? Responda a pergunta lá do título, segundo a sua interpretação. Então, o título traz aqui a pergunta: qual o significado da riqueza?
Então, ele está perguntando para você agora. Para você, qual é o significado da riqueza? Então, essa era uma pergunta pessoal. Cada um de nós estaremos livres para interpretar como queiramos, né? Talvez alguém tenha colocado aí, riqueza para mim é muito importante, porque a riqueza resolve todos os problemas do mundo, de uma pessoa, né? Bom, se você colocou essa resposta, eu não posso questionar a sua interpretação, tá bom? Se você colocou aí, por exemplo, que a riqueza não compra felicidade, riqueza não significa tudo na vida de uma pessoa, também eu não vou questionar a sua resposta, porque a pergunta aqui era, segundo a sua interpretação, como você pode responder aquela pergunta do título, tá bom? Aqui eu coloco a minha resposta, gente. A riqueza e a pobreza não estão no que se tem, mas sim na maneira de desfrutar o que nós temos. Existem pessoas ricas vivendo pobremente, né? Enquanto existem pessoas pobres vivendo ricamente. Então, reflita sobre isso e que esse texto ele não sirva só para essa aula de língua portuguesa, mas que ele possa te acompanhar como uma reflexão muito importante ao longo da sua vida. Vamos seguir então agora aqui para a questão da nossa análise linguística, tá bom? As questões daqui para frente agora tem bastante a ver com o assunto que a gente estudou essa semana, que é adjetivo. E aqui ele pede para que a gente circule aqui na letra desse poema chamado Pensamento Surpreendente, todos os adjetivos que nós encontrarmos, tá? Então, primeiro a gente vai ler o texto, depois a gente pensa em encontrar os tais adjetivos. Combinado? Então, vamos lá. Diz assim: quando eu nasci, era preto. Quando cresci, era preto. Quando pego sol, fico preto. Quando sinto frio, continuo preto. Quando estou assustado, também fico preto. Quando estou doente, preto. E quando eu morrer, continuarei preto. E você, cara branco? Quando nasce, você é rosa. Quando cresce, você é branco. Quando você pega sol, fica vermelho. Quando sente frio, você fica roxo. Quando você se assusta, fica amarelo. Quando está doente, fica verde. Quando você morrer, você ficará cinzento. E você vem me chamar de homem de cor? Gente, um texto muito interessante, né? Escrito por uma criança africana, como a gente está vendo. Aí, um texto de 2007, viu? Bom, pessoal, um texto interessantíssimo, principalmente para nós ali no João Paulo, que trabalhamos com um projeto muito importante lá no João Paulo, chamado Literafro. Projeto esse que visa a gente criar o respeito entre todas as cores, né? Entre as pessoas brancas, as pessoas negras, as pessoas pardas, tá certo? Nós temos que aprender a respeitar todas as pessoas como elas são e das cores que elas são, né? E aí a gente sabe que o nosso país é um país preconceituoso, né? E esse texto aqui é justamente falando de um preconceito muito comum, que é o preconceito racial, onde às vezes as pessoas chamam as pessoas negras de pessoas de cor, né? Ah, fulano é uma pessoa de cor, né? Como se todas as pessoas não tivessem suas cores, né? Mas é uma forma pejorativa para discriminar, né, as pessoas negras, essa expressão fulano é homem de cor, né? E aí é bem interessante que nesse poema a gente vê
que a criança que ela fez uma observação muito interessante, que as pessoas negras, elas não variam em suas cores, né? Ela nasce negra ou preta, como está colocado aqui, e nas mais variadas situações ela continua com o seu tom de pele igual ao dia que nasceu. E de fato, uma pessoa branca, né, quando ela nasce é um pouquinho rosada. E aí essa mesma pessoa ela vai ficando esbranquiçada, né? E aí quando fica exposta ao sol, vai para a praia, vai para a piscina, quem é que nunca ficou? Esse pessoal, inclusive eu, que tem uma pele mais clara, vermelho, inclusive até largando a pele, né, gente? Porque falta um pouco mais de melanina na gente. Então, a gente fica vermelho, depois doído, né? E aí tá dizendo aqui que quando se fica com frio, uma pessoa branca, ela fica roxa, né? Assustada e diz, vixe, fulano tava amarelo, de tão assustado ou com medo que sofreu, né, pessoal? Quando está doente fica verde e quando morre ficará cinzento. Então a criança ela questiona, e eu é que sou chamada de homem de cor, né? São as pessoas da pele ou de pele mais branca, mais clara, que costuma mudar as suas tonalidades, né? A sua cor, dependendo aí dessas sensações que vai se vivendo ao longo da vida. Então, algo bem interessante para a gente refletir, né? Como realmente a questão do preconceito racial é algo que a gente deve combater e trabalhar mesmo com a questão do respeito, ver as pessoas como seres humanos, né? E não como uma pessoa que tem menos valor do que eu pela cor que ela tem, né, pessoal? Muito bem, é um texto bastante interessante. Agora que a gente refletiu sobre a interpretação textual, vamos então, gente, perceber que esse texto, ele está cheio de palavras aí que mostram características. Qual é a primeira característica que você identificou nesse texto? Preto? Muito bem, isso mesmo, pessoal. Quando eu nasci, era preto. Preto é uma característica, né? Inclusive, gente, as cores, né? As cores, elas servem para caracterizar os seres, na maioria das vezes, né? Às vezes você quer identificar a sua casa, você diz qual é o nome da rua que você mora, você diz o número e você diz muitas vezes, olha, minha casa é a casa que tem um muro azul, né? Ou que tem um portão branco. Então, a gente utiliza as cores para caracterizar os seres, não é? Muito bem. Aí, quando chega aqui no segundo verso, olha, de novo a gente vê a palavra preto, ó, se repetindo como uma característica. Quando eu cresci, era preto. Quando pega o sol, olha de novo a característica, eu fico preto. Quando sinto frio, olha de novo a característica aqui, eu continuo preto. E quando estou assustado, também fico preto. Aí você vai dizer, Paula, tem preto aí também, não é? Isso mesmo. Mas tem outra característica aqui nesse versinho, além de preto. Você encontrou? Muito bem, se você colocou assustado, é um adjetivo, é uma característica. E preto também. Quando estou doente, preto. Olha, aqui nós também temos duas características. Doente, né, uma característica, e preto também, tá, gente? Lá no finalzinho aqui, eu também vou estar circulando essa palavrinha aqui, olha, preto, tá bom? Vamos continuar então. E você, cara branco? Repare que aqui, olha, branco, né, também é uma cor que está servindo para caracterizar o cara. Quando nasce, você é rosa. De novo aqui mais uma cor caracterizando esse cara quando ele nasce.
Quando você cresce, você é branco. Novamente aqui a característica, branco. Quando você pega sol, olha a característica agora, fica vermelho. Quando sente frio, fica roxo. E quando você se assusta, fica amarelo. Não pense que assusta aqui, pessoal, é também um adjetivo. Assustado é uma característica. Agora, assusta aqui está funcionando como verbo. A gente ainda vai estudar essa classe gramatical, tá bom? Está funcionando aqui como um verbo e não como uma característica. Quando está doente, ó, doente aqui também funcionando novamente como uma característica, né? Um modo de se estar. Você fica verde. Verde também é uma característica dessa pessoa quando está doente. E quando você morrer, você ficará, ó, cinzento. Outra característica, no caso aqui, na característica de quando a pessoa estiver morta, né? Então, pessoal, esses são os adjetivos presentes aqui no poema. Olha aí se você esqueceu algum, tá bom? Se você conseguiu acertar todos, excelente, parabéns. Fique atento, tá bom? Adjetivo é a palavra que caracteriza os seres. É só você procurar as características, tá bom? Vamos seguir aqui para a questão de número 2, que tem aí uma tirinha do Ziraldo. E vamos ler então. O Ziraldo é o pai do menino maluquinho, né? Uma personagem muito conhecida de todos nós. E aí ele está andando com a Julieta, não é Juliette do Big Brother não, tá, pessoal? Julieta, né, amiga dele. E no primeiro quadrinho, Julieta está falando: é estranho, para a mamãe eu sou respondona, pro papai eu sou dengosa e para as visitas eu sou super educada. E aí no segundo quadrinho, o menino maluquinho diz: é isso aí, a vida é um teatro, Julieta. E lá no finalzinho, no último quadrinho, o menino maluquinho continua dizendo: mas quem escreveu os seus papéis não tem nenhuma originalidade, né? Ou seja, o menino maluquinho estava dizendo que a Julieta era exatamente dessa forma, né? E a vida é um teatro, como se a Julieta, né, encenasse papéis diferentes, dependendo das pessoas com quem ela ia conviver. Bom, entendido isso, vamos para a questão aí da número 2, né? Letra A e letra B. Então, Julieta diz ao menino maluquinho que cada pessoa a caracteriza de modo diferente. Você deve ter percebido isso, né? E aqui na letra A é justamente isso que está sendo perguntado. Que adjetivo a mãe emprega para caracterizar a filha? E o pai, quais são os adjetivos que a mãe utiliza e o pai também utiliza para caracterizar a Julieta? Bem fácil, né, gente? Todo mundo acertou, é isso mesmo. Para a mãe, a filha é respondona e para o pai, a filha é dengosa, né? Então, cada um observa a Julieta de uma forma diferente, com características diferentes, né? Letra B. O que as visitas pensam de Julieta? Bem fácil, tá lá no primeiro quadrinho. Elas acham Julieta super educada, muito bem. Ainda temos aqui a questão de letra C e letra D. Letra C. Por que você acha que as pessoas têm opiniões tão diferentes sobre Julieta? E aí, pessoal? Será que as pessoas também têm opiniões diferentes sobre você? Isso mesmo, eu acho que a gente não se comporta da mesma forma em todas as circunstâncias, não é verdade? Se isso acontece com você, fica fácil você entender também a Julieta e essas características
diferenciadas, né? Olha aí se você colocou algo parecido com isso aqui, ó. Julieta tem comportamentos diferentes dependendo das circunstâncias, assim como qualquer outro ser humano, né? Exatamente, você não tem o mesmo comportamento à vontade que você tem em casa quando você vai para a escola. Você não tem o mesmo comportamento que você tem na escola quando você vai para uma festa de aniversário, né? Então, nós seres humanos, nós mudamos os nossos comportamentos dependendo das situações, das circunstâncias, tá bom? Agora, a letra D é uma pergunta pessoal. E você? Como você acha que você é? Empregue pelo menos 3 ou mais adjetivos para caracterizar você mesmo aí do outro lado da telinha. E aí, você é chato, você é preguiçoso, você é legal, você é estudioso, você é trabalhador. Enfim, pessoal, qual é ou quais são as suas características? É tímido, é falador, é observador, enfim. Pense aí, eu vou colocar aqui as minhas características, tá bom? Então, a professora Paula, ela se acha exigente, honesta e trabalhadora. Tem outras características também, eu coloquei só 3, tá bom? Não coloque essas se não são suas características. Coloque a sua resposta aí, eu tenho certeza que todo mundo respondeu essa, até porque é bem pessoal, ok, gente? Agora vamos para a próxima questão, que traz aqui um trecho de uma obra muito conhecida, pelo menos a personagem é muito conhecida, a Alice, aquela lá do País das Maravilhas, tá? Mas no caso aqui a obra é Alice no País da Mentira, de Pedro Bandeira, com certeza também um grande clássico da nossa literatura brasileira. E diz assim esse trecho, tá? Eu acho que a gente inclusive tem esse livro lá na biblioteca do João Paulo II, viu, pessoal? Vale a pena ler esse livro. Lá na biblioteca eu tenho certeza que nós temos esse livro. Diz assim o texto: quem eu não sou? Eu não sou uma porção de gente. Sou uma só. Eu sou Alice. Alice, continuou a voz. Que tipo de mentira não se chama Alice? Tipo de mentira? Que história é essa? Eu não sou mentira nenhuma. Sou uma menina. Dos cantos de todos os cantos e esconderijos, várias figuras começaram a aparecer, mas continuaram à distância, ressabiadas, estranhando a recém-chegada. Mesmo de longe, Alice notou que se tratava de uma porção de gentes, de gentinhas e de gentonas, mas umas gentes estranhas, cada uma diferente da outra. De comum, só tinha 2 coisas. Todas exibiam narizes enormes e pernas muito curtas, tão curtas que os pés vinham quase logo depois da barriga, como os pinguins. À frente das gentes, destacou-se um personagem narigudo, de bigodes espetados, roupa antiga, cheia de galões e com um chapéu de 3 bicos. Suas pernas eram curtinhas e seguravam uma velha lanterna. Entendi. Agora diga a mentira. Alice achou que seria mais educado chamar aquele engalanado tão pomposo de senhor e corrigiu. O senhor quer dizer, diga a verdade, não é? Bom, pessoal, aqui é um pequeno trecho da obra, né? Para a gente entender a história toda, é preciso ler o livro, mas a gente percebe aqui nesse trecho que a Alice está num lugar com um monte de personagens esquisitos, estranhos, e o texto ele tá cheio de descrições, cheio de adjetivos
para descrever esses personagens, não é mesmo? Muito bem. Então, agora a gente pode vir aqui para a questão de número 3 e ler aqui esse trecho que diz o seguinte: à frente das gentes destacou-se um personagem narigudo, de bigodes espetados, roupa antiga, cheia de galões e com um chapéu de 3 bicos. Suas pernas eram curtinhas e seguravam uma velha lanterna. A que ou a quem, esses termos aqui, pessoal, que está em destaque, ó, em negrito, a quem que eles se referem respectivamente, ou seja, um após o outro, eles estão se referindo a quem. Então, quando foi dito aqui no texto narigudo, narigudo é um adjetivo, pessoal? É uma característica? Sim, né? Vocês estão lembrados que na aula eu falei que toda característica ela se refere a um ser, né? Então, de quem é essa característica narigudo? Quem é narigudo? Se você está dizendo é o personagem, esse narigudo se refere a personagem, você acertou. Agora aqui, ó, espetados. A quem pertence essa característica? Você está falando aí bigodes? Se você falou bigodes, você acertou, ó. Repare bem, à frente das gentes destacou-se um personagem narigudo, ó, narigudo é o personagem, de bigodes espetados. Repare que quem é espetados são os bigodes. Roupa antiga, cheia de galões, etc e tal. Antiga aqui está se referindo a quem? Quem que é antiga? Você falou roupa? Acertou. Mas aí, pessoal, nós temos um pequeno problema que eu vou corrigir com vocês agora, tá bom? Repare que nós temos aqui nas opções, vendo que narigudo se refere a personagem, então a resposta ou vai ser a letra B ou a C, que tem o início aí com a palavra personagem, que é o ser a quem a primeira característica se refere, né? A gente já viu também que quem é espetados são os bigodes, então, ó, a gente já vê aqui que a resposta provavelmente é a letra B, né? Não pode ser a C, porque ele não colocou aqui, ó, um substantivo, ele colocou a característica, então tá errada. Ele quer justamente saber a quem que espetados se refere, a bigodes. E antiga é uma característica de quem? Da roupa, né? E aí aqui não tem roupa. Aí, pessoal, houve um pequeno erro que eu já queria corrigir aqui com vocês. Por favor, tire a palavra que estava aí anteriormente, que era galões. Foi um erro meu, já peço desculpa a vocês. E coloque aí a palavrinha roupa, tá bom? Então, a resposta correta é justamente a letra B. Se a gente não fizer essa correção, nenhuma das respostas estariam corretas, tá bom? Então, perdoe aí o erro, arrume aí bem rapidinho para que você não perca essa questão, tá bom? Então, essa questão de número 3 tem a ver com aquilo que a gente já vinha falando na aula, que toda característica, ela pertence, todo adjetivo pertence a um substantivo, tá bom? Agora vamos para a questão de número 4. Às vezes a posição do adjetivo na frase, ela altera o seu significado. Dê o significado dos adjetivos destacados nas frases a seguir. É verdade, pessoal, geralmente é comum a gente usar o substantivo e depois usar a característica, ou seja, depois usar o adjetivo. Mas pode acontecer o contrário, o adjetivo vir antes do substantivo. E às vezes, quando essa troca acontece, o sentido muda. Por exemplo, repare aqui, ó,
Ele é um velho amigo de Alice. Será que tem o mesmo significado de dizer ele é um amigo velho de Alice? Perceba aí que mudou o sentido. Olhe, ele é um velho amigo de Alice significa o quê? Esse velho amigo. E quando a gente diz ele é um amigo velho, qual é a diferença? Você já entendeu? Muito bem. Então, se na letra A você colocou aí que velho amigo significa que é uma pessoa que Alice conhece há muito tempo ou há um bom tempo, você acertou. Agora, quando a gente diz que ele é um amigo velho de Alice, a gente está dizendo que ele é um amigo que tem mais idade, né? Pode ser até um idoso, né? Uma pessoa mais velha com o qual Alice tinha amizade, tá bom? Então, repare que o sentido não ficou o mesmo. Da mesma forma, quando a gente diz homem pobre ou pobre homem, né? Quando você muda a posição do adjetivo, o sentido muda. Quando a gente diz homem pobre, a gente está dizendo que é uma pessoa que não tem condições, muitas condições financeiras, né? E quando a gente diz pobre homem, a gente está ali expressando um sentimento de pena, né? Com relação a esse homem, tá? Então, veja que a posição do adjetivo pode sim mudar o significado do que se quer se dizer numa oração, ok? Vamos para a questão de número 5? Olha aí, a questão de número 5 tem a ver com aquele assunto que a gente trabalhou bastante com relação às classificações dos adjetivos, né? Os adjetivos, eles podem ser simples ou compostos, primitivos ou derivados, e podem ser também pátrios ou gentílicos, né? Que nós já sabemos, são aqueles adjetivos empregados para caracterizar pessoas ou coisas de acordo com as suas origens, ou seja, de acordo com o seu país, estado, cidade, região e etc. Então, nessa questão aqui, está se pedindo que a gente identifique os adjetivos pátrios, referentes, por exemplo, a quem é de origem lá do Acre. Então, quem é do Acre, a gente vai dizer que é acreano. Foi isso que você colocou? Parabéns. E quem nasce lá em Minas Gerais, ou é lá da origem de Minas Gerais, é o quê? Fácil demais, né, pessoal? Mineiro. Quem nasce em Pernambuco? Pernambucano. Em Recife? Ótimo, recifense. Aqui pertinho do Rio Grande do Norte, quem nasce lá na Paraíba? Paraibano. E João Pessoa? E, professor, essa aí é muito difícil, eu não sei não. Não, pessoal, fácil também, viu? João Pessoa, que também fica ali na Paraíba, é pessoense. Isso mesmo, em João Pessoa é pessoense. E em Aracaju? Muito bem, aracajuano ou aracajuense. E quem nasce em Roraima? Isso mesmo, pessoal, roraimense. Esquisito é quem nasce em Salvador. Quem nasce em Salvador é soteropolitano. É isso mesmo, soteropolitano é o adjetivo pátrio de quem nasce em Salvador. Vamos seguindo então aqui com a nossa correção, questão de número 6. E diz assim a questão de número 6. Relacione as colunas quanto à classificação dos adjetivos. A gente já sabe que eles podem ser pátrio, derivado, compostos, primitivos ou simples. No caso aqui, ele pede aí para a gente classificar apenas com essas 3 classificações. Então, vamos começar aqui pelo primeiro adjetivo. Traiçoeiro é um adjetivo, é uma característica de quem trai, né? Então, pessoal, traiçoeiro é um adjetivo pátrio?
Você vai dizer, não, de jeito nenhum, porque não está se referindo a nenhuma nação, a nenhum estado, a nenhuma cidade. Será que é derivado? Aí você vai pensar, né? Derivado, sim, é aquela palavra que vem de uma palavra original. Traiçoeiro vem de uma outra palavra? Sim, Paula, vem da palavra traição. Muito bem, pessoal. Portanto, traiçoeiro é um adjetivo derivado. Bom, pessoal, agora nós vamos aqui para o segundo adjetivo, que é luso-brasileiro, né? É um adjetivo que você de cara pode dizer assim, ele é composto porque é formado por duas palavras, mas também, pessoal, ele também é um adjetivo pátrio, tá? Porque luso se refere a Portugal, tá? É um adjetivo pátrio de quem nasce em Portugal, você pode chamar de português ou luso. E brasileiro, você já sabe, também é um adjetivo pátrio de quem nasce no Brasil. Eu classifiquei aqui como adjetivo pátrio, mas se você colocou aí adjetivo composto, perfeito também, não tem problema. E se você colocou os dois, melhor ainda, tá bom? Eu posso, inclusive, estar agregando aqui a questãozinha 1 e 3, tá? No finalzinho aqui da questão eu coloco o número 3 também, aí para quem colocou o 3 também, ok? Castanho escuro, né, pessoal? É uma característica também, por exemplo, meu cabelo é castanho escuro, ó. É uma característica formada por dois radicais, por duas palavras. A gente já sabe que quando uma palavra ela é formada, ou uma característica, melhor dizendo, é formada por duas palavras ou mais, o adjetivo se chama composto, tá bom? E potiguar, você sabe, claro que você sabe que é um adjetivo pátrio, referente a quem nasce aqui no estado do Rio Grande do Norte, o nosso estado. E aqui, olha, a opção também de número 3, aqui para luso-brasileiro, tanto é um adjetivo pátrio, como é um adjetivo composto. Fechado, pessoal? Então, vamos para a última questão aqui, questão de número 7, um assunto também trabalhado dentro da questão dos adjetivos, que é a questão das locuções adjetivas. Você ainda lembra o que é uma locução? Locução, gente, não esqueça, conjunto, tá? Conjunto de palavras que tem o mesmo valor de um adjetivo. Então, se ele tem o mesmo valor de um adjetivo, é um conjunto de palavras que serve para caracterizar. Você lembra que eu falei que os adjetivos eles são formados por uma preposição e um substantivo? Muito bem. E inclusive eles podem ser transformados em adjetivos, né? No lugar de ter duas palavras, a gente pode usar somente uma, somente o adjetivo e não a locução. É isso que ele quer que a gente faça na questão de letra A, aqui da número 7, tá bom? Repare aqui, olha, que ambiente de família. Tem alguma palavra ou algumas palavras aí que servem como características? Se você está falando, professora, de família, serve como uma característica do ambiente. Está servindo para caracterizar o ambiente. Não é um ambiente qualquer, é um ambiente, ó, de família. Muito bem. Se você não quiser falar de família, usar essas duas palavras que é a locução adjetiva, olha aqui a preposição e o substantivo. Locução adjetiva está funcionando como caracterizadores. Você pode usar então a seguinte palavra, né? O seguinte adjetivo: ambiente familiar. Aqui agora você não tem mais uma locução adjetiva, agora você transformou essa locução adjetiva em um adjetivo, tá bom? Vamos para a letra B. Amor de irmã.
Então, pessoal, repare aqui, olha, que amor é um nome, é um substantivo. Esse amor está sendo caracterizado? Claro que está. Quando a gente coloca aqui na frente de irmã, a gente está caracterizando esse amor. Não é um amor de pai, não é amor de mãe, tá bom? Não é um amor de Deus, é um amor de irmã. Então, de irmã, ó, duas palavrinhas, portanto, uma locução adjetiva, que você, no lugar de usar essas duas palavras, você pode usar um adjetivo. Você acertou, será? Você colocou aí amor fraterno? Se você não colocou, coloque agora. Por quê? Porque eu posso transformar essa locução adjetiva nesse adjetivo aqui. É isso mesmo. Se eu não quiser falar amor de irmã ou amor de irmão, eu posso usar amor fraterno, tá bom? Aqui é um adjetivo agora. Revista do mês. Repare que do mês está servindo para caracterizar a revista. Se ela é uma revista do mês, eu posso dizer que ela é uma revista mensal. Exatamente, pessoal. Uma revista que só é lançada de mês em mês. Então, pessoal, do mês é uma locução adjetiva porque serve para caracterizar a revista. Se eu não quiser usar essas duas palavras, que é a locução adjetiva, eu posso usar apenas esse adjetivo. Linguagem do homem. Qual é a palavra ou as palavras aí que estão caracterizando? Muito bem, se você disse do homem, está caracterizando a linguagem. Então, para não falar linguagem do homem, eu posso falar linguagem humana. E existe outro tipo de linguagem? Existe. Linguagem dos anjos. Aí eu poderia falar linguagem angelical, por exemplo. Tá bom? Então, gente, é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Transformando as locuções adjetivas em uma única palavra, em uma única característica, ou seja, em um adjetivo. Doença do coração. Cadê a locução adjetiva? Claro, ó. Do coração é a característica dessa doença. Podia ser outro tipo de doença, né? Então, para não falar em doença do coração, eu posso transformar essas duas palavras em uma única palavra. Doença o quê? Acertou, muito bem. Cardíaca. E isso, agora eu tenho aqui um adjetivo. Não precisei usar duas palavras, ó. Transformei as duas palavras aqui em uma só. E por último, festa de junho, essa que todo mundo conhece porque é muito famosa aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte, a gente comemorar as festas de junho, que a gente chama de quê? De festa junina. Isso mesmo, junina é um adjetivo. Agora, se você não quiser usar junina e falar assim, festas de junho, aí você usou uma locução adjetiva. Poderia ser festa do Natal, que você pode transformar em festa natalina. Poderia ser festas de julho, que a gente chama de festas julinas. No JP, a gente costuma fazer as festas sempre em julho, né, pessoal? Depois das férias, né? E aí acaba virando as nossas festas julinas. Saudade das nossas festas julinas, né, pessoal? Se Deus quiser, o ano que vem a gente comemora. Bom, por hoje é só. Valeu, galerinha top. Até a próxima. Espero que vocês tenham aprendido mais e mais sobre adjetivo, locução adjetiva, classificações adjetivos, etc e tal. Agora sim, eu já fui.